A defesa dos animais está fundada na consideração por eles enquanto seres sencientes, capazes de experimentar sofrimento e prazer. O objetivo é evitar prejudicá-los e buscar beneficiá-los. Segundo essa concepção, o valor do meio ambiente é instrumental, enquanto recurso para os seres sencientes. Trata-se de uma proposta que estende para os animais não humanos aquilo que já é aceito para humanos. E o que devemos buscar é garantir o bem dos indivíduos. Já o ambientalismo parte de fundamentos muito diferentes. Defende que o que possui valor em si são certas entidades não sencientes, como espécies, ecossistemas, processos naturais, equilíbrio ecológico, etc. O que o ambientalismo defende não é que devemos preservar o meio ambiente porque os animais precisam deste enquanto recurso. É o contrário. Na maioria das perspectivas ambientalistas, os animais é que são vistos como meros recursos para a manutenção de ecossistemas e espécies. É por essa razão que os ambientalistas normalmente não se opõem, pelo contrário, defendem o consumo de animais, a experimentação animal, a caça, etc., desde que sejam feitos de maneira sustentável. Se nossa preocupação é o bem dos seres sencientes, defenderemos deixar o meio ambiente na configuração que mais beneficiá-los. Por exemplo, se alterar a configuração natural de um ecossistema for reduzir dali para frente a quantidade de sofrimento e de mortes prematuras dos animais, é isso o que defenderemos se nossa preocupação é o bem dos animais. Por outro lado, as perspectivas ambientalistas defendem manter o meio ambiente em certas configurações que valorizam, por exemplo, por serem raras, apresentarem maior biodiversidade, serem as configurações naturais, apresentarem certas propriedades estéticas, etc., mesmo que isso vá resultar, dali para frente, em algo muito pior para os animais afetados. Tratam-se, portanto, de perspectivas que partem de fundamentos muito diferentes e que, na prática, muitas vezes conflitam. Apesar disso, a consideração pelos animais e o ambientalismo são frequentemente confundidos. A seguir estão listados vários fatores que contribuem para essa confusão. A maioria das pessoas desconhece o que os ambientalistas defendem. Por exemplo, desconhecem que representantes proeminentes de correntes diversas de ambientalismo, como holismo, ecologia profunda e ecologia social, se posicionam muitas vezes contra a consideração moral plena dos animais não humanos. Existem outras posições ambientalistas que não implicam necessariamente a desconsideração pelos animais ou uma postura especista, mas vários de seus representantes defenderam posturas antropocêntricas, como é o caso do biocentrismo e do ecofeminismo. Ambientalistas tendem a colocar a questão em termos de preservar ou destruir o meio ambiente, o que deixa oculto que é possível preservá-lo em várias configurações distintas, e que aquela almejada pelo ambientalismo não visa o bem dos animais. Outro fator é a crença equivocada de que biodiversidade e equilíbrio ecológico necessariamente coincidem com a melhor situação para os animais. A ecologia é a ciência que descreve como se dão as interações nos ecossistemas. Por outro lado, o ambientalismo é a posição de que o centro da consideração moral deveriam ser entidades não sencientes. Existe uma diferença entre o conhecimento descritivo e as metas normativas que guiam a aplicação do conhecimento já existente e a busca por novos conhecimentos. Para se buscar novos conhecimentos em ecologia e para se utilizar o conhecimento já existente, não é necessário adotar o ambientalismo enquanto postura normativa. Tais conhecimentos poderiam ser utilizados com a meta de beneficiar os próprios animais. As intervenções ambientalistas, por vezes, beneficiam alguns animais. Isso pode dar a entender que os ambientalistas valorizam em si o bem dos animais. Entretanto, nesses casos, os animais são ajudados pelos programas ambientalistas somente porque fazê-lo é um meio para alcançar outras metas, como a preservação de certas espécies ou manter o ecossistema em uma configuração preferida pelos ambientalistas. A prova de que a meta do ambientalismo não é o bem dos animais é que, quando os animais são membros de espécies abundantes, os ambientalistas defendem programas de matança ou mesmo a exploração desses animais. Também existem muitas pessoas que, para além de serem ambientalistas, também são favoráveis à consideração moral dos animais não humanos.
Ainda que isso não implique necessariamente que sejam a favor da consideração moral plena dos animais não humanos e que rejeitem o especismo. É possível que essas pessoas considerem algo muito positivo se uma intervenção ambientalista beneficiar alguns animais. Isso não significa que o ambientalismo como tal considere os animais, pelas razões já vistas. Frequentemente, quando o ambientalismo conduz programas de matança de animais, o público entende equivocadamente que essa é a única saída para garantir que, dali para frente, não haja ainda mais sofrimento e mortes prematuras de animais. Em resumo, o público entende equivocadamente que tanto a defesa dos animais quanto o ambientalismo possui como meta a longo prazo o melhor mundo para os animais, mas que discordam dos meios para alcançar esse resultado. Como vimos, a meta do ambientalismo não é o bem dos animais. Quando ambientalistas conduzem matanças de animais classificados como invasores, por vezes o público entende que são animais que estão a invadir algum local, o que não parece justificar a matança, mas torna mais fácil que o público aceite os programas de matança. Entretanto, a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, define espécie invasora como uma espécie exótica que se estabelece em um ecossistema ou habitat natural ou seminatural, é um agente causador de mudanças e ameaça a diversidade biológica nativa. Ou seja, o termo faz referência à origem da espécie, não à origem de seus membros. Portanto, um animal de uma espécie invasora pode ter nascido no local onde se encontra. Esse é geralmente o caso, pois a inserção da espécie em um local que não é o seu território natural de distribuição normalmente foi feita há muitas gerações. Ambientalistas utilizam termos que contribuem para que os animais que serão exterminados sejam vistos como vilões. Por exemplo, normalmente são chamados de pragas ou de ameaças. Além disso, os ambientalistas costumam destacar os prejuízos que os animais que serão exterminados causam a outros animais das espécies que os ambientalistas valorizam. Isso pode dar a entender que a meta ambientalista é diminuir a taxa de sofrimento e mortes totais. Entretanto, os danos causados pelos animais de espécies que os ambientalistas valorizam e os danos que sofrem os animais que serão alvo da matança não são mencionados. Se a preocupação fosse com o bem dos animais, danos de igual magnitude receberiam igual peso, independentemente de se são sofridos ou causados por membros de uma espécie rara ou abundante, nativa ou invasora, etc. Definitivamente, não é isso que acontece nas intervenções ambientalistas. Esses são alguns dos principais fatores na base da confusão entre consideração pelos animais e ambientalismo. Essa confusão conduz frequentemente os defensores dos animais a aprovarem práticas ambientalistas extremamente prejudiciais aos animais, justamente por pensarem que a meta de tais práticas é beneficiar os animais.